Hey, criaturas da internet, eu sou Davi Calazans, esse é o Ponto em Comum. E será que o seu DNA é seu mesmo? Ah, mas pode ter certeza que sim. Eu tenho até um mosquito no âmbar pra provar. Miguel, valeu pela referência. Mas acontece que o DNA que você está carregando agora pode não ser seu. Pelo que se sabe hoje, observar o DNA é a melhor maneira para se identificar uma espécie ou um indivíduo no meio de tantos outros. Afinal, tudo que está aí nele pertence única e exclusivamente a você, certo? Mais ou menos. E quando eu falo disso, eu nem me refiro ao fato de existir uma grande diversidade de bactérias no seu trato digestivo ou na sua pele nesse exato momento. Mas eu estou falando de algo literalmente que está dentro de suas células. Bom, essa história meio maluca começou bem antes de você, seres humanos ou mesmo mamíferos chegarem no mundo. Há muito tempo surgiram as primeiras células eucariotas, que significa serem as primeiras a possuírem várias características novas, como organelas especializadas para a realização de alguma atividade do funcionamento celular. E uma dessas organelas tem uma história um tanto quanto diferente das outras. A mitocôndria surgiu a partir de um outro ser, uma bactéria. Inclusive, até hoje ainda há bastante semelhança entre uma mitocôndria e uma parente sua próxima, que é um parasita intracelular obrigatório. As bactérias que causam o tifo epidêmico, uma doença transmitida por carrapatos, pulgas e piolhos. Essa ideia deu origem à conhecida teoria da endossimbiose. Apesar da semelhança ser evidente, ainda demorou muito para que a teoria de fato fosse comprovada, pois foi quase depois de 100 anos do descobrimento dessas organelas que cientistas puderam analisar o DNA nelas e assim ter a prova que faltava, os genes bacterianos presentes dentro delas. Mas isso até que era esperado. O que é curioso é que se estima que o seu ancestral tinha um material genético capaz de codificar por volta de 1.600 proteínas, enquanto que somente cerca de 67 ou menos é a capacidade de uma mitocôndria moderna. Mas por que será essa diferença toda? Para onde foram todos os genes? Bom, como você pode estar pensando, passar 100% da vida protegida numa célula maior exige menos de uma bactéria. Então, alguns dos genes, como os que produzem certos substratos como o piruvato, não eram mais necessários, pois ele poderia simplesmente ser importado de sua hospedeira. E ainda, outros genes bacterianos não sumiram porque perderam a utilidade. Eles continuaram essenciais, mas foram transferidos para o núcleo do hospedeiro. Isso acontece porque o material genético mitocondrial pode acabar saindo da organela e assim livremente poderia entrar no núcleo. E essa liberação poderia ocorrer por conta de uma certa faxina que é feita de vez em quando dentro de um eucarioto, em que algumas organelas velhas são digeridas. Uma vez dentro do núcleo, existe uma chance dele se integrar ao genoma hospedeiro, que pode resultar num gene bacteriano completamente funcional dentro de um eucarioto, que acabou evoluindo até chegar no que é eu e você hoje. O que levanta questionamentos sobre o que é você e o que não é. Para saber mais sobre o assunto, veja o vídeo que a gente fez sobre isso. Algumas hipóteses tentam explicar por que uma mitocôndria iria se beneficiar de ter um genoma menor, como a ideia delas poderem se reproduzir mais rapidamente. E hospedeiros com mais delas talvez tenham tido algum tipo de vantagem em relação aos que tinham menos. Porém, isso é algo que ainda precisa ser melhor estudado em pesquisas futuras. Então é isso, minha gente. Às vezes é melhor com o DNA alheio do que sem ele. E obrigado por assistir. Para mais temas endossimbióticos, se inscreva no Blablalogia e também no nosso canal, o Ponto em Comum. Lá temos vídeos semanais. E lembre-se de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com todo mundo nas redes sociais. E até a próxima!